Está começando mais um Cine Café e o tema da nossa mesa de hoje é o boom do videoclipe no Maranhão. O título da mesa é Música para os Olhos e as nossas debatedoras para falar sobre esse tema são Jéssica Lauane e Thaís Lima. Vou botar aqui meu óculos para a colinha aqui das apresentações. Jéssica Lauane é fotógrafa, produtora e diretora, formada em direção de videoclipes e narrativa documental pela Academia Internacional de Cinema e em produção cinematográfica pelo IFMA. Técnica em linguagem cinematográfica, atuação para cinema e produção cinematográfica pela Escola de Cinema do Maranhão, Respirei, e EMA. A Jéssica também é fundadora da Clockwork Filmes, produtora cujos filmes e videoclipes vêm se destacando em festivais e mostras nacionais e internacionais. A Thaís é diretora, produtora executiva e roteirista, graduada em psicologia e técnica em audiovisual pela Escola de Cinema e EMA. Professora da Escola de Cinema do Maranhão e EMA, de 2019 a 2020, e proprietária da Guajajara Filmes. Co-diretora, roteirista e produtora do curta Reinaldo, de 2020. Diretora, roteirista e produtora dos videoclipes Tirem as Cercas, de Regiane Araújo, Com o Afeto das Canções, de Zé Cabaleiro e Rita Benedito, Desritmia, de Criolina, Estrela Leminski e Theo Ruiz, e A Dona do Fuxico, de Alexandra Nicolas. E a gente já vai começar com as nossas perguntinhas do nosso debate sobre o boom do videoclipe do Maranhão. E a primeira pergunta é essa: ao que vocês acham que se deve esse boom do videoclipe no Maranhão? Quem começa? Eu acredito que a gente está em uma fase muito imagética, seja pelas redes sociais, tudo é muito imagético. Todo mundo precisa de algo que tenha imagem para poder consumir. Principalmente pela essa era das redes sociais. E a música, hoje em dia, quando tem o videoclipe, ela tem mais acesso e ela é mais ouvida. Então, acredito que por isso os artistas querem ainda mais ir fazendo os videoclipes e aqui principalmente também, que começou a acontecer. E isso acaba profissionalizando ainda mais as pessoas que querem produzir videoclipe. E ali todo mundo se ajudando, sabe? Tanto na parte dos artistas musicais como na parte dos artistas que estão fazendo cinema e audiovisual. Sim, é uma coisa de uma nova estética e uma nova forma também de consumir audiovisual, né? Exato. Que potencializou o videoclipe. E você, Thaís? Eu concordo com a Jéssica dessa questão que a imagem hoje ela está muito, sendo usada, mas eu vejo também da questão dos dispositivos que estão mais baratos, né? Então isso de alguma forma democratiza mais. Muito hoje a juventude está fazendo muita coisa com celular, né? Então tem alguns clipes, não é o caso desses clipes aqui que a gente está falando, mas tem clipes que são realizados com celular. As câmeras DSLR são câmeras também bem mais baratas, né? Do que essa câmera antiga, de cinema, bem maior. Eu acho que muito pelo fator também econômico, né? E essa união da música com o audiovisual, né? E tanto a Jéssica quanto eu, a gente coloca essa linguagem de cinema mesmo, né? Dentro do clipe. Tem uma narrativa, tem uma historinha sendo contada, né? Tem vários mecanismos que a gente usa para captar o espectador, né? Foi uma forma que nós encontramos para que o nosso trabalho tivesse um pouco mais de visibilidade também, né? Uma vitrine, né? É uma vitrine para tanto de experimentação quanto de portfólio, né? Tanto para você experimentar a linguagem, eu acho que o videoclipe ele tem esse lado, ele tem esse potencial, né? Porque os curtas têm aquela questão de que eles não podem ser divulgados assim, de uma forma tão aberta, porque tem o tempo dos festivais, fica privado. E o teu trabalho no clipe, ele fica mais ali em evidência, né?
Então, eu acho que tem a ver com isso. E também o tempo do Maranhão, ele é um pouco atrasado, né? Porque, por exemplo, há muito tempo que o clipe já estava aí, né? São Paulo, Rio, eu me lembro, adolescente, era o que eu super curtia, era assistir clipe. E aqui no Maranhão é mais pra agora, né? Então, aí vem uma questão. Esse do mais pra agora, será que não é porque tem uma galera que é ligada nessa questão da imagem, que tá entrando no mercado muito através do videoclipe e isso ajudou a potencializar a produção? Que de repente a velha geração a qual eu pertenço não é tão ligada nessa linguagem, não consome tantos produtos pela internet, enfim. O que vocês acham? Eu acho que é uma das coisas também. Tipo, no meu caso, eu fui uma adolescente criança que tava o tempo todo assistindo videoclipe, o tempo todo consumindo música. E é como se eu escutasse música o tempo todo, assim, na minha vida. E quando eu escuto uma música, tem um lance de sinestesia, de ver cores, de imaginar cenas, sabe? Seja música que for, isso acontece comigo o tempo todo. Então, o videoclipe foi uma forma de eu me expressar, não foi tipo como se eu quisesse o tempo todo fazer videoclipe, ser diretora de videoclipe, mas mais como uma consequência de uma forma de me expressar imageticamente. E como eu sempre quis fazer cinema, botar os elementos cinematográficos dentro do videoclipe e com os recursos que a gente tem agora, ficou um pouco mais fácil. E fazendo, a gente produzindo aqui, fazendo como for, nem que seja da forma mais amadora possível, e aí se profissionalizando, estudando e praticando, porque eu acho que a prática que faz com que a gente melhore, fez com que outras pessoas também olhassem aquilo, ó, ela veio dali, então eu também posso fazer dali e posso continuar, porque de algum lugar a gente tem que começar. E cria uma rede, né? Uma rede. E potencializa mesmo. Quanto mais a gente vai fazendo, todo mundo vai se ajudando e todo mundo vai crescendo e o Estado vai pra cima, sabe? Potencializa o Estado nesse quesito de produção audiovisual mesmo. E vocês acham que porque a cena musical do Maranhão sempre foi potente, né? Desde sempre. Essa é uma das principais características da nossa cultura, né? E se a gente não tivesse uma cena tão potente, esse boom ia estar acontecendo? Se a música não fosse tão forte, tão diversa e expressiva no Maranhão? Eu acho que não, porque realmente é uma coisa que eu não tinha pensado. Quanto que essa questão, de fato, da arte musical, ela é muito forte. E eles mesmo, assim, às vezes tem uma coisa, por exemplo, o clipe da Regiane, eu cheguei até ela. Da Regiane Araújo. Eu me convidei. Eu falei pra ela, né, porque já era alguém que eu sabia um pouco do trabalho, né, que é um trabalho de militância, que eu via que tinha a ver com a forma que eu me posiciono. E aí eu ofereci, olha, eu quero fazer um clipe pra você, porque ela é muito boa, né? Eu não faria isso para alguém que não fosse bom, né? E eu acho que é isso, porque realmente você fazer um clipe para alguém, assim, porque tem muita doação nesses trabalhos de clipe, né? Se não acreditar, né? Não for fã, não tem uma coisa de uma identificação com o trabalho do músico, né? Porque, por mais que esteja mais democrático, ainda é caro uma produção audiovisual. É caro. E muitas das vezes a equipe, ela não sai assim recebendo quando recebe, né? Não sai recebendo como deveria receber, enfim. É um pagamento como precisa ser, né? Dentro de um campo profissional. E aí você faz muito por isso, porque você acredita no trabalho desse artista, né? Ele diz, não, eu vou acreditar no trabalho dele, eu vou apostar no trabalho dele. Então, tem a ver com isso também, né? Eu acredito também que a gente precisa educar as pessoas que querem fazer audiovisual e videoclipes aqui também. Porque depende de uma equipe, é um trabalho coletivo que todo mundo se doa. E a gente quer viver disso, sabe? A gente gosta de fazer isso. Então, a gente precisa pagar conta, a gente precisa... Tipo, tem
A gente quer viver trabalhando como pessoas normais vivem trabalhando. Tinha que ter premiações para videoclipe, né? Tinha, por exemplo, agora, né? Que a gente tá fazendo rolando. esse projeto e vários projetos acontecendo pela Aldir Blanc. Uma linha só para videoclipe ia potencializar tanto, né? Tá rolando. E também as pessoas que querem, tipo, os clientes que querem fazer, que chegam na gente pedindo pra fazer videoclipe, de ter essa noção de que se eles querem, se eles querem um videoclipe com uma qualidade boa, Claro. o equipamento vai ser caro, porque a gente provavelmente vai alugar, que nem todo mundo tem equipamento fixo. Tem que pagar diária de pessoal da equipe. Tem a pré-produção, tem transporte, tem alimentação, tem tudo isso que tem que ser pensado. E dependendo do roteiro, porque às vezes o artista chega com uma ideia super gigante, assim, quer fazer um clipe super... E tem que saber se cabe no orçamento também, sabe? Sim. E aí, uma das ideias, assim, também que eu tava... Porque eu gosto de fazer videoclipe com narrativas. De trazer a narrativa do cinema pra dentro do videoclipe. Mas eu entendo que também, como é caro e provavelmente, quer dizer, às vezes eu faço videoclipes para pessoas que nem têm tanto esse dinheiro, assim, para pagar. Eu tava vendo que, por exemplo, as redes sociais, elas são muito rápidas. Tipo, uma história das pessoas não assistem tudo, sabe? Tipo, 14 segundos as pessoas E a pessoa passa muito antes, rápido, né? sabe? Sim. E tem um termo chamado visualizer, que é como se fosse um videoclipe que fica repetindo a mesma cena, com a música tocando. E, de certa forma, isso chama a atenção das pessoas, que as pessoas querem ver imagens ali, mesmo que sejam imagens em loop, com a música. E é uma forma mais barata de fazer como se fosse um videoclipe. E, ainda assim, lançar e as pessoas consumirem. Específico para aquele, digamos, canal de distribuição que é o Instagram, né? Que também agora tem nas plataformas de streams, que é um chamado Canvas, que não sei se pode falar, mas o Spotify, por exemplo, agora fica com uma imagem rodando, uma parte do videoclipe e tal. É basicamente como se fosse um visualizer também, sabe? Que é como se fosse um subgênero do videoclipe. Ali. Sim, e tudo isso aquece a economia, né? A cadeia da economia da cultura do audiovisual, né? Mas é essa questão mesmo que eu queria falar de educar quem tá fazendo, quem tá querendo fazer audiovisual de qualidade, de ter essa noção de que o lado daqui também precisa de incentivo, sabe? Tipo, tudo bem que a gente vai apoiar o artista, que a gente vai ajudar a impulsionar na carreira, porque rola, o videoclipe ajuda a impulsionar na carreira. Mas também tem um lado daqui que a gente também quer sobreviver, sabe? Sim. A gente também quer trabalhar nisso, a gente também quer investir nos nossos equipamentos, nas pessoas que estão ali com a gente, que estão apostando no trabalho de quem tá chamando e tal. Acaba unindo, assim, né? Esse desejo do músico, né? Que quer o melhor videoclipe e tem pouca grana. E da equipe que quer fazer um trabalho profissional, como o dele também é profissional. Enfim, acaba entrando ali num paradoxo, muita gente super profissional, muito talentosa, que precisa, tipo, disso aqui, de incentivo pra crescer ainda mais. Sim. E, tipo, eu espero que tenha um momento aqui no Maranhão que a gente não precisa sair daqui pra ter uma boa qualidade de ensino, de equipamentos, que tudo seja de crescimento profissional, né? Entendeu? O Maranhão na Tela, ele nasceu muito desse desejo, né? O festival vai fazer 15 anos já o ano que vem, então há 15 anos atrás o festival nasceu num período de ostracismo, assim, né? A gente teve um hiato cinematográfico enorme no Maranhão, né? Que as produções eram muito pontuais e eu ficava desesperada, assim, falando, nossa, se aqui tivesse esse digamos, as ferramentas para você de conhecimento, de ter oportunidades de prática, né? Então, eu comecei o festival fazendo, assim, maratonas de capacitação. A gente fazia 10, 15 cursos ao mesmo tempo. E oficinas de produção para... Enfim, eu ficava desesperada com isso, sabe? Os festivais são grandes incentivadores mesmo de fazer pessoas irem para... Até
às vezes as pessoas não têm nem noção de que quer fazer aquilo, sabe? É. E vai assistir uma oficina e, meu Deus, eu quero fazer isso da minha vida. Eu quero isso pra mim, né? Exato. E aí... Os festivais, eles têm essa... Faz a gente querer continuar também, os prêmios, tipo, tudo isso é como se fosse um reconhecimento dos profissionais Sim. do audiovisual. Sabe? Essa, inclusive, é a minha próxima pergunta, ela está escritinha aqui. Que é isso, a questão do videoclipe ter virado categoria competitiva de festival. Que também digamos, eu acho que há 3 anos atrás, isso não existia. É uma coisa muito recente, né? E eu queria perguntar para vocês, se vocês, quando estão produzindo, esse pensamento de que o clipe vai competir, impacta no processo criativo de vocês ou ele é uma consequência? Pra mim é consequência. Porque eu boto a linguagem cinematográfica no videoclipe, não sempre, mas a maioria das vezes eu boto mais pra contar a narrativa e pra expressar tanto a mim e a minha equipe quanto o artista que tá ali na frente. Então, os prêmios e essa parte do videoclipe, ser cinema ou não, porque já teve esse debate. Não tem essa pergunta aqui. Não, foi uma coisa que aconteceu aqui, que as pessoas começaram a perguntar, cinema, videoclipe? A gente tira referências de filmes pra fazer videoclipe, sabe? Então é cinema, assim, a gente pega linguagem cinematográfica pra botar no videoclipe, a gente pega iluminação, narrativas, tudo, a gente pega... Não sei, não todo mundo, mas eu acredito que eu e a Thaís a gente faz isso, porque a gente vem do cinema também, então a gente bota... E acaba sendo consequência Michael também. Jackson começou, Pois né? é, Fazendo Spike isso. Lee. Spike Lee. Spike Lee é a minha referência. Então, pra mim, no meu caso, é consequência mesmo. E é gratificante porque é como se tem lá, sei lá, a direção de Escalane, mas não sou eu. É todo mundo que tá comigo, do meu lado ali, que acreditou no trabalho pra fazer acontecer. É uma engrenagem ali que se não faltar uma pessoa, não rola, não funciona. Claro. Essa categoria, ela entrou nos festivais porque a gente que está fazendo meio que provocou isso, né? Como tem o mercado, provocou para que esses festivais tivessem também essa categoria. Não foi uma coisa que vou botar isso aqui, não. O próprio mercado abriu isso para que os festivais enxergaram que o mercado estava de uma forma diferente. Não veio né? antes, né, dos festivais. O festival, ele é interessante porque o teu trabalho circula em vários lugares, né? Então, isso é legal, assim, você vê tanto da Jéssica, que é bastante, né? A gente vê bastante circulando por vários espaços, várias cidades e tal, né? O de Regiane circulou em 8 festivais, né, pelo Brasil. Então, é legal porque leva o nosso nome e leva o nosso trabalho do Maranhão. Né? E mostra para eles que a gente, por mais que a gente esteja tentando ainda comparar um pouco esses grandes mercados, essas grandes cidades como São Paulo, Rio, né, Minas, enfim, o Sul, a gente está fazendo com uma qualidade muito próxima ou até igual. Né? A gente não perde nada pra eles, não acredito. Isso, justamente. Assim, eu boto fé, tá doido? Que a questão mais de perder seria em questão de recursos de orçamento, né? Agora mas... é aí que se ganha mais, porque você apresentar o resultado que vocês apresentam, né? O nível que os videoclipes do Maranhão estão apresentando. E da forma como são feitos, que não existe essa coisa de um mercado. Uma coisa é um grande artista, que tem uma gravadora por trás, que tem aí um orçamento enorme para fazer um videoclipe, que tem toda uma estratégia amarrada naquele videoclipe, contratar um diretor, uma produtora, né? Exato. E a outra coisa é fazer como uma... tirar leite de pedra. E acaba que, como circula por vários lugares e nosso nome aparece em vários lugares, acontece que pessoas de fora, lá do sul, de São Paulo, artistas famosos e tal, entram em contato para querer fazer também. De vir para cá também, querer fazer videoclipes. Isso é massa pra gente, sabe? Porque é o reconhecimento do trabalho de todo mundo que tá ali fazendo. Então, o intuito é só pra frente, é só ser polo também. E eu acho muito legal desses clipes, né?
O de Jéssica tem isso, os da Guajajara tem isso. Do Lucas faz Lucas faz muito, cinema, né? Cinema. Dos clipes que mostram o lugar, Ah, sim. mostram a sua comunidade, o seu povo. Porque aí você cria uma marca mesmo, assim. Esse uma cinema identidade. uma identidade, é do Maranhão e tal, né? Então, e eu super parabenizo. O teu os trabalho clipes tem da essa Jéssica, marca muito porque forte. tem isso, né? Então, quando você vê, que é uma outra coisa que eu acho muito legal, quando você percebe aquele cineasta que já tem um estilo marcado, porque aí você vê que é um cineasta bom, porque ele já tem tem um estilo, né? Uma marca a ver de como direção. é a música. Quando você começa a escutar o primeiro acorde e tal, isso é Chico, isso é Led Zeppelin. A mesma coisa tem um cinema. E eu vejo aqui, já aqui no Maranhão, que tem isso também, né? E você vê isso, essa identidade criada aqui e lá fora, né? Porque os prêmios, eles são bons para ego. Porque dinheiro não tem. Prêmio para clipe, assim, quase não vem dinheiro, é muito raro. Então, mais ego, que isso não muda muito a nossa vida, né? Mas é mesmo no sentido mesmo de fazer o teu trabalho e mostrar que a gente está fazendo e que a gente está fazendo muito bem. Então, eu vejo isso, né? Nesse sentido. E o que atrai mais vocês na linguagem do videoclipe, né? O que motiva, né? Como você que, né, chegou na Rejane e falou, eu quero fazer um clipe seu. Então, toda essa mobilização que você fez para fazer um videoclipe, o que te leva a isso e o que diferencia, por exemplo, você querer muito fazer um curta-metragem, né? Por que vocês pensam primeiro na linguagem do videoclipe, né? No tempo do videoclipe, no ritmo do videoclipe, né? Na linguagem mesmo do videoclipe. Por que essa é a linguagem de preferência de vocês? Eu vou falar primeiro. Eu não sei se é de preferência, mas é que realmente eu tô fazendo mais, né? Mas no caso da Regiane, né? Eu vou falar do dela, porque foi Regiane, tem do Zeca, do Joãozinho. O Joãozinho tem muito lado afetivo, né? Ele que me convidou. A Criolina já era fã, então eu já conhecia, então... O que não quer fazer, né? Um trabalho para eles, né? E agora vem a Alexandra. Então, assim, o de Regiane e uma forma geral de clipe, é porque, assim, a gente tem uma trajetória, a gente tem uma vida, né? E nossa vida tem uma série de ideologias, de princípios e tal. Né? Então, quando eu comecei a estar a partir da direção, que até então eu produzia, né? E foi com um clipe que agora eu vou dirigir, né? E aí eu escolhi, porque ela é alguém que dialoga com o que veio antes, porque, como foi dito aí, eu sou psicóloga, hoje eu não quero mais trabalhar com psicologia, eu só trabalho com cinema. Mas foram 15 anos dentro de políticas de direitos humanos e direitos assistenciais. Então, eu sabia de uma situação dela, né, de militância, ligada à questão de povos tradicionais, comunidades, né, povos originários, comunidades tradicionais, e aquilo dialogava com o meu trabalho, né? Então, ela, essa figura, né? E eu não tinha escutado Tirei Cercas. Quando ela me mandou Tirei Cercas, caraca, isso é divino, porque é uma música muito, muito massa, cara, muito foda. Muito potente, né? E foi muita pesquisa, porque você fica com medo. Apesar de você ter todo um trabalho anterior e as pessoas não sabem disso, você fica com medo de estar à frente, representando uma bandeira, né? E será que você está fazendo como tem que ser, né? Porque você tem que respeitar, né? Toda a galera que está ali, do que está sendo dito, do que está sendo, né, defendido, né? Então, assim, eu acho que eu fui escolhida. O clipe me escolheu, mas tem outras coisas aí, que eu acho que Jéssica também, você também, vem um monte de documentário agora, né? Vai vir outras linguagens, porque quem gosta de fazer cinema, o que vem, a gente vai topar e a gente vai fazer. Quer ir né? pro set, né? Quer imprimir o olhar, eu acho que é muito essa questão de
de impressão de como você Expressão vê, e né? expressão. Expressar a sua impressão. Tu pode repetir a pergunta pra mim? Porque eu esqueci. A pergunta é sobre o videoclipe ser a sua linguagem de preferência. Porque você, né, dentro do currículo de vocês têm um número maior de videoclipes do que de curtas, ou, né, longas é mais numa participação, né, porque todo mundo aqui é multifunção, né? Longa, eu acho que Jéssica já teve um monte de set, todos os sets de longa praticamente, mas ainda assim, por que teu currículo conta com um número maior de videoclipes produzidos? Por que a linguagem de maior afinidade que você tem é o videoclipe? Então, eu sou uma pessoa que tá escutando música o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu sou, eu me considero uma pesquisadora de música. Seja qual gênero for, qual estilo for. Às vezes eu paro em casa mesmo pra escutar disco. De parar assim, sentar, botar um disco. Degustar, né? E sentir, sabe? Sim. E eu tenho me considerado cada vez mais bairrista. Então eu escuto muita coisa daqui. Muita coisa mesmo. Eu vou atrás dos artistas pra ouvir mesmo. E aí, os clipes que eu fiz foi meio que consequência de eles chegarem até mim e por entender mais ou menos, tem esse lance de identificação e tal, e eles confiarem muito no meu olhar, e tem esse lance de identidade, que eu costumo botar muito a minha vivência, e é uma coisa meio que documental também. E eu costumo trabalhar com pessoas que são que nem eu, que são pessoas pretas, periféricas. E eles entendem, a gente se entende, sabe? A gente acaba ouvindo as mesmas músicas também, a gente acaba assistindo as mesmas coisas, a gente acaba tendo o mesmo tipo de pensamento. E tudo isso casa no processo de criação. Então, é como se fosse uma coisa nossa ali, é como se eu estivesse tendo um filho com um artista, sabe? Sim. Tem um match ali e acaba que a gente produz, tem a pré-produção, é tudo junto, e desde histórias contadas por pessoas, por exemplo, sei lá, eu vou na feira do meu bairro, converso com o feirante, ele me conta a história da vida dele. Tudo isso me inspira pra fazer um videoclipe, sabe? Desde... Então esse match é que é a liga, né? É o match. É o brilho no olhar pra fazer videoclipe, é esse match musical, né? E criar atmosferas. E tem isso, música cria muita atmosfera, sabe? Às vezes, sei lá, tu bota uma luz, por exemplo, aqui, se botasse uma música aqui, dá pra fazer um videoclipe. Sim! Agora você vê, né? A minha linguagem, né? Se eu penso em contar uma história através de imagem, é o longa, porque é essa questão mesmo do que bate pra ti, também, né? Da ficção, enfim, do clima, da forma como você quer contar, né, das características de cada um. Eu pergunto pra vocês essa coisa do videoclipe, porque eu não sei também se é porque eu não sou dessa geração do consumo das imagens mais rápidas, né? Que o videoclipe é uma linguagem que pra mim, a Vi, como diretora, né? Que eu sou viciada em música também, eu trabalho ouvindo música 24 horas por dia. Meus Terminal Praia Grande, né? Ele nasceu esteticamente pra mim a partir de uma música, que é a cena da dança, né? Da personagem da Áurea. E a cena ficou, quando eu fui gravar, eu até assim, sabe? Eu vou gravar e ela ficou muito parecida com que aquilo tinha me tocado. E foi uma música que abriu o portal. Aí eu comecei a fazer uma playlist do filme. E assim, todo meu processo criativo nasceu daquilo. Mas eu não tenho vontade de fazer videoclipe. Não sei por quê. Por isso que eu pergunto pra vocês, né? Por que é Porque em mim, não sei o que acontece. Eu sou ligada à música, assim, muito. Ouço música o tempo todo, eu amo música. Música é um grande estímulo criativo pra mim. E eu não tenho... Não sei se é porque eu gosto de planos mais longos, de uma coisa mais... de um tempo mais elaborado. Aí essa rapidez Já eu do gosto videoclipe. muito dos cortes. Pois é. E aí é muito disso que a Thaís falou também, de que como a gente é cineasta, por exemplo, eu não quero ficar só fazendo videoclipe, eu quero fazer meus filmes, sabe? Eu quero fazer meus longas. Não, ai, gente, eu quero todo mundo fazendo longa. A mulherada toda tem
tem que fazer longa. Tem muita história pra contar, assim. Às vezes eu fico numas noias comigo mesmo de, sei lá, deixar de existir e não ter a possibilidade de fazer tudo que eu quero fazer. Sim. Sabe? Principalmente nesse quesito de ser cineasta. Mas você é muito novinha, você vai fazer muita não sei, coisa ainda. Qualquer hora pode acontecer alguma coisa. Que horror! Mas enfim, eu tento viver assim ao máximo e botar isso, porque a minha forma de me expressar mesmo é imageticamente. Então, com música, tipo, a minha vida, sei lá, eu vou sair de manhã cedo. É a vou união andar de perfeita, bike, né? Fico escutando música, faço clipe na minha cabeça o tempo inteiro. Às vezes eu pego meu celular, faço uns stories assim, tipo, que pra mim são como se fossem uns mini clipezinhos. E aí Eu entendo isso que Mavi tá falando, porque tem esse momento da pesquisa, que você vai construir o roteiro, vai ver como vai ser a linguagem desse trabalho. E as referências, por exemplo, a hora que você vai atrás, por exemplo, de clipes, ou então até de música, pintura, fotografia, né? Até livro, até que você tá lendo, vivendo. De clipe, quem me traz é Zec. Eu não tenho, assim, um bom repertório de clipe pra eu ficar pensando aqui, olha, eu acho que isso é legal pra tu trazer aqui, né? Eu pesco mais nos filmes, né? Os clipes é Zec que me traz, que é o diretor de arte do clipe, porque ele é mais jovem, ele tá mais antenado nessa linguagem mais de agora e tal, né? Então, eu entendo isso. Mas isso de realmente é uma linguagem. Mas é super legal isso, porque, por exemplo, o Joãozinho, eu sei que não é essa obra em si, mas o Joãozinho, ele disse que ele ficou muito emocionado quando ele viu a música Com a Fé das Canções. Algum grupo de jovens, tinha um grupo de jovens, quando ele foi saindo do apartamento dele cantando a música. E ele tá acostumado só a velharia cantar. Que o clipe leva dele. também a música para outras. Né? Ai, gente, ele isso é me ligou incrível. emocionado. Ele nunca tinha tido uma música dele jovem assim, dessa forma. Impactando um público que ele nem imaginava que gostava da obra clipe. dele, né? Isso é incrível. Por exemplo, no clipe de Chato do Mar Gabriel, também eu tive... Nossa, eu acho que foi o meu clipe que eu mais imergi, assim. Porque eu peguei referências desde... Não foi nenhuma coisa assim programada. Eu tava vivendo, tava em tempos de pandemia, a gente tava todo mundo louco, não sabia o que ia acontecer do audiovisual. Aquela coisa, né? Eu tava vivendo. Que vivendo dentro de casa, época dentro da minha cabeça. E aí eu comecei a escutar podcasts, eu comecei a ler um monte de livros, eu comecei a me entender mais como uma mulher negra, periférica. E era tipo uma imersão de estudo sobre mim. E eu conversava muito com o Marco é muito inteligente, ele sabe muito de si, sabe? Eu aprendo muito com ele, apesar de ele ser mais novo que eu. E a gente conversava muito e tal, e eu queria produzir, tipo, no tempo, que era quando a pandemia tava mais, assim, evidente, que ninguém podia sair de casa, que falavam na televisão, não saiam de casa, fiquem isolados. E eu via o meu pai tendo que pegar ônibus, ir trabalhar, porque meu pai é segurança, aí pegava ônibus lotado, tinha que sair. E ele chegava em casa e falava, o meu amigo do trabalho acabou de morrer de Covid. E eu ficava desesperada, porque qualquer hora poderia ser meu pai. E ainda assim, eu ia na feira, que a gente tem que sobreviver, tem que comer. E na feira via um monte de pessoas que tinham comorbidades ali trabalhando. Então, o mundo não parou pra gente, sabe, de periferia. A gente continuou ali tentando sobreviver. Não era nem vivendo, era sobrevivendo. E... Ao mesmo tempo, teve aquele caso do George Floyd, dos Estados Unidos, lembra? Que mataram o cara e tava tendo muitas... Sim, e foi no sim. tempo que eu tava me entendendo mais ainda como uma mulher preta e aquilo me doeu muito. E um monte de pessoas morrendo pela Covid. Então eu queria... O clipe em si, tipo, foi pra... Eu escutei muita música, tipo, muitos álbuns, como eu falei, que eu paro pra escutar álbum. Eu vi muitas reportagens, eu vi muitos podcasts, li muitos livros e a música de Marco é muito rápida, tem muita informação. E eu queria botar isso das informações rápidas e botar o protagonismo negro, porque, tipo, o meu bairro lá é considerado um bairro marginalizado. E toda vez que ele aparece na televisão ou aparece em qualquer mídia... dentro de um contexto... É de um contexto marginalizado. E não é necessariamente assim. Tipo, 3% da população tá no crime, sabe?
Mas ainda assim, eles estão no crime porque eles estão dentro de uma bolha que eles olham, por exemplo, que o traficante lá que protege a comunidade e que não deixa ninguém, ajuda a pessoa da comunidade, é ele que não deixa a comunidade ser roubada, e quando a polícia entra lá, chega matando todo mundo. Porque se uma criança ou adolescente sair correndo, eles não estão nem aí, porque é uma criança preta que tá correndo, então eles já... tu tem alguma coisa, tá fazendo alguma coisa, então vai atirar em ti. Então a polícia não é uma referência nem pras crianças, sabe? Então é meio que uma visão de que o que a sociedade bota que é bom, não necessariamente é bom para as pessoas da comunidade, sabe? E através do videoclipe você consegue levar essa tua visão. Você conseguiu, enfim, Exato. transpor E além disso... essas questões que você veio processando ao Sim. longo desses meses, né? Sim, e além disso, tem a questão do protagonismo mesmo, de botar essas pessoas como protagonistas das suas próprias histórias. Porque, como eu falei, geralmente, quando eles são mostrados em TV, como se fosse uma notícia ruim, sabe? E nem todo mundo ali é ruim. A maioria das pessoas são pessoas incríveis. Sim. Então, isso também foi uma proposta da gente. E assim, e o lugar da gente, o lugar a minha base, sabe? né? É o teu porto seguro, Exato. né? Tua estrutura tá toda Da onde eu ali. vejo que a gente nunca deve E aí esquecer. como, né? Da onde Que a eu veio. visão, Aham. a visão externa, a visão alheia Exato. pode se sobrepor à visão real, né? E através do teu trabalho você consegue levar um pouco dessa visão real. E botar eles como protagonistas das suas Sim. próprias histórias. Tem muito esse lance de autoestima no meu trabalho, para pessoas pretas e periféricas. Porque, tipo, no cinema geral, por muito tempo, essas pessoas foram botadas ali no canto da tela, sabe? Na margem. Tipo, como imaginar como personagens caricatos. E que a gente não é só isso. A gente pode ser o que a gente quiser, sabe? Tipo, eu sou Jéssica Lawane, que mora no bairro de Fátima e que nunca imaginou que seria diretor, que estaria aqui falando sobre direção de videoclipe, etc, sabe? Tá Que aí, nunca... protagonizando muito em diversas não- situações, Pois né? é, e não é por mim. Tipo, eu não tenho isso só por mim. Eu vejo Mas é porque pelas você- gurias lá é porque da minha você rua. Exato. puxa outras pessoas, né? Nossa, eu vou muito lá e converso muito com eles, principalmente com as crianças, que são a próxima geração que vem. Converso muito com eles, que não necessariamente aquela bolha ali, a gente precisa seguir ela. Porque eu vi muita gente da minha idade morrendo, porque se perdeu, porque achava que aquele ali era o único caminho, sabe? Mas não necessariamente é. Sim. A gente pode fazer várias coisas, a gente pode sonhar e a gente pode realizar nosso sonho. E eu tinha um sonho de ser cineasta e hoje em dia eu tô sendo cineasta. Gente, olha, eu acho que a gente, né, termina esse debate maravilhoso. Eu já assisti outros debates sobre videoclipe. Ano passado, o Maranhão na Tela Lab, que é nosso ambiente de mercado, ele foi todo sobre a temática de videoclipe. E essa foi a conversa mais legal e aprofundada e deliciosa que a gente já teve sobre videoclipe, com duas mulheres. Então eu tô muito feliz, né, com esse Cine Café. É um prazer, foi um prazer enorme, vai ser ainda, porque essa mesa, né, vai ficar gravada, vai ficar no canal da Fábrica REC no YouTube, vai ficar na página do Maranhão na Tela, que eu acho que quem está assistindo pode assistir de novo, dizer para outras pessoas assistirem, porque foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Como vai ser eternizado isso aqui, a gente tá em um momento que a gente tá caminhando, né? Caminhando pra uma coisa maior. Eu acredito que, sei lá, daqui a 5 anos a gente vai voltar pra assistir esse vídeo e vai ver o quanto tudo mudou e o quanto mudou pro melhor. Porque eu tenho muita esperança pra isso. E acredito muito que a gente vai ser, sim, um polo audiovisual. Porque a gente tem muitos profissionais incríveis. Piamente também.
A gente só precisa de um pouco mais de incentivo. E a gente vai lutar por isso. A gente vai se organizar e vai lutar por isso. Vamos marcar esse dia daqui a 5 anos. Eu fico muito feliz, assim, de escutar, entendeu? Jéssica, parabéns, sabe? Muito bonito, assim, né? Porque é tão difícil, né? E a gente tá vendo aí representantes, assim, e eu acho que aqui foi um momento mais de escuta pra mim do que de fala, saca? Muito massa. Foi um momento lindo. Lindo mesmo. Que mesa importante que a gente acabou de fazer aqui. E aí, para você que está assistindo a gente, quiser dar play de novo, assistir de novo, a primeira exibição é ao vivo, mas depois ela fica gravadinha. Foi um prazer estar com vocês também. E esse foi o Cine Café, com a mesa Música para os Olhos, o boom do videoclipe no Maranhão, com Jéssica Lauane e Thaís Lima. Obrigada. Obrigada.